Olá, meus amores. Tia Cláudia hoje está num lugar diferente, no quintal da casa dela, para dar aula para vocês. E hoje a tia vai falar pomar, jardim e horta. Primeiro vai ser o pomar. E tia Cláudia está aqui ao lado de um pé de banana, certo? Tem um pé de mamão, tem uma mudinha de pé de acerola, tem um pé de pitanga, que ele já está grande. Tem outro pé de mamão ali, tá certo? No pomar, a gente cultiva frutas. Quais são as frutas que tia mostrou para vocês? O pé de banana, o pé de mamão, o pé de acerola, a mudinha do pé de acerola. E tem outras frutas, só que aqui tia não tem. Tem o pezinho de, como é no pomar, se cultiva pé de laranja, goiaba, como é maçã, tá certo, meus amores? Esse aqui é o pomar. E agora tia vai mostrar o lugarzinho da horta de tia Cláudia. Tia já mostrou o pomar e agora vai mostrar a horta. E tia cultiva também no jardim dela, na casinha dela, também um pezinho de mostarda. Aqui é pimenta, só que só tá a sementinha dentro, ainda vai crescer o pé. Pé de pimentão e o pé de couve. Pezinho de couve. Couve, pimentão, pimenta e mostarda, tá certo, meus amores? É na horta, tá certo? Tia já falou do pomar, da horta e agora vai falar do jardim, que tia cultiva no jardim. São algumas florzinhas e algumas plantas medicinais, como o boa noite. É uma plantinha, umas florzinhas, tá vendo? Ela cresce mais do que isso. Tem a babosa, que é uma planta medicinal. Tem aquela dali, ó, o o aranto. Tem um pé de palmeira, também cultivado no jardim. Tem um pé de colônia, que também serve como um remédio. É uma planta medicinal. Tem esse pé aqui, ó, que tia esqueceu, que é um pé de uma florzinha também. Ele cresce muito, bota umas florzinhas brancas. Agora a tia não lembra o nome dela, tá certo? Essas foram as plantas que tia cultiva no jardim, tá certo? E dando continuidade à nossa aula, tia Cláudia hoje, tia vai falar de outro assunto, tá certo? É de matemática. E tia vai ensinar para vocês os números que vêm antes e os que vêm depois, tá certo? Na aula de matemática. Aí aqui tem alguns números. Quem sabe dizer para a tia Cláudia que números são esses? Aqui é o número 2, não é? E aqui é o número 14. E quais são os números que vêm antes do 2 e o depois do 2? E quais são os números que vêm antes do 14 e o depois do 14? A tia está trabalhando com vocês os números que vêm antes e que vêm depois, tá certo? Vamos lá, pensa um pouquinho. E tia também está trabalhando as famílias que tia já ensinou, tá certo? Vamos lá, pensa aí um pouquinho. Qual é o número que vem antes do 2? Tia vai colocar aqui. Pergunta aí para a mamãe, para papai, tá certo? Vamos lá, tia vai colocar.
O que vem antes do 2 é o número 1. Já vai colocar aqui no vagão. Este vagão está levando estes números, tá certo? E que vem depois do 2? É o número 3. Já vai colocar neste outro vagão. Isso aqui é um trenzinho. Tá vendo? Então, aqui o trenzinho. E aqui o número que vem antes do 14. Já vai colocar aqui. Pensa aí um pouquinho, já vai dar um tempinho. É da família do 10. Do numeral 10. Que vem antes do 14. É o numeral 13. Tá? Já colocou aqui. E o que vem depois do 14? O que vem antes é o 13 e o que vem depois do 14 é o numeral 15. Olha aqui. Vamos ver? 1, 2, 3. Que vem antes e que vem depois. Agora, 13, 14, 15. O que vem antes e o que vem depois. Tá certo? E agora, esse trenzinho vai levar esses números para a estação. E depois tia vai mostrar para vocês outros, tá certo? Que vem antes e que vem depois. E agora vamos para outros novos números. O que vem antes e o que vem depois. Vamos lá? Aqui tem o numeral 33. E nesse outro, o 26. Vamos lá adivinhar, pensar e perguntar para a mamãe, para a papai, para a vovó, qual é o número que vem antes do 33 e o que vem depois. O número que vem antes do 26 e o depois do 26. Já vai mostrar. Pensa um pouquinho. O que vem antes do 33, 32. 32. E o que vem depois do 33, 34. 32, 33, 34. E o que vem depois do 20, antes do 26? E o depois? O que vem antes do 26, 25. E o que vem depois do 26, 27. Vamos lá contar a continha? 25, 26, 27. 32, 33, 34. Antes, depois do 33. 25, 26, 27. Antes e depois. Tá certo? E agora, tia Cláudia vai mostrar outros números para vocês, de outras famílias que tia já ensinou. Vamos lá, e da família do 40. E depois da família do 50. O que vem antes do 44? E o que vem depois do 44? Antes do 44. Qual é que vem? 43. E o que vem depois? Do 44, 45. Aí vai ficar 43, 44, 45. Agora o antes do 55. 54. E depois do 55, 56. Tá certo? 43, 44, 45. 54, 55, 56. Os números que vêm antes e depois. Os números que vêm antes e depois.
Tia está trabalhando com vocês, antes e depois, com os números. E para terminar a nossa aula, tia Cláudia vai apresentar mais outra família. Os números que vêm antes e o que vem depois. Tia já apresentou, é da família do 60. Tia está agora ensinando para vocês os que vêm antes, os números e o que vem depois. Antes do 61. E depois do 61. Aqui está o número 61. O que vem antes do 61? 60. E o que vem depois do 61? 62. Gostaram da nossa aula? Os números que vêm antes e depois? 60, 61, 62. Certo? Hoje vocês aprenderam uma nova aula. Tá certo, meus amores? Pesquise ou desenhe figuras que podemos encontrar no pomar, no jardim e na horta. Segundo quesito, no pomar encontramos vários tipos de fruta. Escreva o nome da sua fruta preferida. Terceiro quesito, complete com os números que vêm antes e que vêm depois, nos traços abaixo. Aí tem os números. 2, o que vem antes e o que vem depois. 44, o que vem antes e depois. O 33, que vem antes e depois. 14, que vem antes e depois. 53, que vem antes e depois. 65, o que vem antes de 65 e o que vem depois. E o quarto quesito, seu nome. Beijos e até a próxima aula.